Bom, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente fala do estado de saúde do ex-presidente, apresentou melhora depois de enfrentar uma crise de soluços e vômitos durante a noite dessa segunda-feira. O médico de Bolsonaro, Cláudio Birolini, foi chamado à casa do ex-presidente ontem, depois dele passar mal. Segundo a equipe médica, Bolsonaro melhorou da crise e não precisou de internação. A deputada Carol de Tone visitou Bolsonaro e comentou o estado de saúde do ex-presidente. Então, em primeiro lugar, eu perguntei para o presidente Bolsonaro o estado de saúde dele, né? Dava para ver que ele realmente não parava de soluçar. E não é só o soluço, né? Isso tudo é uma consequência, né? Ele toma um medicamento, daí tem o reflexo do medicamento. Então, o presidente realmente, ele não tem paz, assim, no sentido de que ele está conversando e fica soluçando, né? A crise pior foi ontem, né? Ele chegou a comentar que às vezes fica de 15 a 20 segundos sem respirar, porque tranca aqui, né? Nesse estado de auge do soluço. Então é uma situação de saúde bem delicada. Bom, vale lembrar que Bolsonaro esteve no hospital há 2 semanas. Na ocasião, um laudo apontou câncer de pele, lesões foram retiradas e encaminhadas para biópsia. Na última ida ao hospital, Bolsonaro deixou a residência depois de um quadro de vômito. Segundo os médicos, ele teve tontura, queda da pressão arterial e chegou à unidade com frequência cardíaca elevada. Silvio, o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro é bastante preocupante. Ontem teve mais um episódio de soluço. Eu lembro, inclusive, que o governador Tarcísio de Freitas ontem fez uma visita ao ex-presidente e chamou a atenção do Tarcísio de Freitas essa crise de soluço ininterrupto, né, do ex-presidente. Isso acaba provocando tontura, vômito. Precisou de acompanhamento médico. Felizmente não precisou ser internado, mas segue numa situação aí bastante delicada de saúde. Pois é, Paula, todos têm dito isso, o governador Tarcísio de Freitas, a deputada Carol de Tone, outros que o visitaram, né, parlamentares ou não, todos relatam um quadro muito difícil de lidar com esses soluços ininterruptos e que provocam um mal-estar imediato, como a queda da pressão que você citou. Ele, inclusive, chegou a ser levado para um hospital recentemente, no final de semana, porque passou mal, justamente com queda de pressão, com vômitos. É um quadro muito complicado de alguém que passou por muitas cirurgias, 6, 7 intervenções, são invasivas, justamente por ter sido alvo de um atentado à faca, tentaram matá-lo. A gente nunca pode esquecer isso, nós sempre lembramos aqui, mas já que a velha imprensa gosta tanto de falar todos os dias sobre o presidente Jair Bolsonaro, quando ele vai ser preso na Papuda, quando será que o ministro Alexandre de Moraes vai tomar outra decisão contra o Bolsonaro, e o bolsonarismo, e a fábrica de sufixos todos eles, enfim, eles não lembram que o presidente Jair Bolsonaro sofreu um atentado no 6 de setembro de 2018, em Minas Gerais, era candidato e um sujeito ligado a um partido de esquerda, o PSOL, tentou matá-lo, assassiná-lo. Graças a Deus, ele sobreviveu. Isso são sequelas de alguém que luta pela vida. Passou por várias cirurgias, repito. Então, chega a ser desesperador ver o comportamento da imprensa, do ministro Alexandre de Moraes, que mandou um oficial de justiça notificá-lo em pleno hospital, a forma como eles tratam o presidente Jair Bolsonaro. É uma tentativa de desumanização. Assim como vocês falavam do Daniel Silveira, o preso particular, né, a masmorra particular do ministro Alexandre de Moraes, o presidente Jair Bolsonaro passa por uma situação similar. É uma tentativa deliberada de humilhá-lo e de provocar ainda mais dor. É isso que o Brasil assiste e todos os que o visitaram relataram a mesma agonia. Bom, Consta, quando a gente traz essa notícia, eu fico me perguntando por que Jair Bolsonaro está preso, porque o motivo da prisão dele, da prisão domiciliar nesse momento, não tem razão de existir, até porque o PGR optou por não denunciá-lo, né, naquela denúncia em que ele incluiu o deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo. Ou seja, o objeto dessa denúncia não existe mais para justificar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro neste momento, nessa situação. Exatamente, é uma prisão absurda, ele já tinha que ter revogado essa prisão.
né, e aguardar agora a publicação do acórdão e a questão toda dos recursos em relação à condenação de 27 anos pelo suposto golpe. Mas pelo menos o Supremo Tribunal Federal tinha que dar um ar de legitimidade ao que faz. Nem isso eles estão preocupados. O Jair Bolsonaro não foi incluído na denúncia de coação, foi só o Paulo Figueiredo e o Eduardo, né, Bolsonaro. Então, por que diabos ele está preso? Ninguém sabe, né? A sensação que fica é que o Alexandre de Moraes está atrás de sua vendetta particular. Está querendo se vingar, humilhar, até mesmo matar, eventualmente, né, eliminar Jair Bolsonaro. O Silvio tocou num ponto muito importante, né, porque muito se fala de violência, polarização política, combate ao discurso de ódio, e se ignora que quem realmente sofreu um atentado foi o Jair Bolsonaro por alguém de esquerda. E essa pessoa de esquerda foi protegida pelo sistema. Imagina se houvesse o mesmo empenho para ir atrás do Adélio Bispo e quem, porventura, estivesse por trás dele, né? Se houvesse o mesmo empenho que houve para produzir uma denúncia fictícia de suposto golpe de Estado. Hoje mesmo, o Barroso fala que o Trump ignora alguns aspectos do caso no Brasil, né? Chamou de ignorante o Trump, e disse que não sabe que tentaram matar o Lula. Tentaram matar o Lula? Aonde? Quando? Quem? Ninguém sabe, ninguém viu. Então eles inventam essas narrativas e ignoram que tentaram matar de fato Jair Bolsonaro e que teve que fazer várias cirurgias depois disso. Eu conversei com alguns médicos esses dias para entender melhor o quadro do Bolsonaro, as possibilidades, e com os médicos que eu conversei, eles foram unânimes em falar que é um quadro muito delicado, que a preocupação é muito concreta. Então, de novo, né, Bolsonaro está com um quadro de saúde que não é nada trivial. E isso tudo como consequência de um atentado contra a sua vida. Isso é ignorado de alguma maneira muito estranha pela velha imprensa, pelo STF, porque precisam pintá-lo como o vilão nessa história. E se mostrarem que ele paga um preço muito alto de saúde por conta do atentado de um esquerdista contra a sua vida, talvez ele fique numa ótica mais de vítima. E isso eles não podem admitir. Então, dane-se os fatos, né? Vão ignorar os fatos para poder manter a narrativa de que ele é o grande vilão dessa história, o grande algoz, e que, veja bem, tentaram matar Lula na trama golpista que o Bolsonaro era o líder. É isso que estão dizendo, né? Então, é muita narrativa, pouquíssimo verossímil para poucos fatos, né? E os fatos que nós temos são: Bolsonaro sofreu, de fato, né, de verdade, um atentado contra a sua vida e paga um preço alto até hoje.